Agora é coco. Coco é campeã. Coco é campeã. Quando você faz uma batidinha de coco e você compra aquele coco em pó úmido e joga em cima da batida. Você jogou o coco em cima aqui? Aí vocês vão ver o que é uma batida de coco. Chique, elegante. Imaginem isso numa taça Martini, numa coupé, uma taça de cristal, aí você recebendo seus convidados dizendo, vou lhe surpreender pelo paladar. Não lhe conte, não lhe diga, sirva. E aí, veja as respostas que eles vão dar. Nossa, é ou não é gostoso? Cremosa, sem pretensões, e invadindo os paladares de vocês de uma forma super legal. Bacana, Aí você tem aí, olha, como eu disse, tem loucuras. E as loucuras existem. Aí um dia um cara disse assim, vou fazer com o Yakult. Por que o Yakult? Porque o Yakult é famoso. Né? Aí o cara faz, de morango, faz de... Olha, gente, até Deus duvida, mas eles fazem. Aí, assim, personalidades, de uma certa forma, da cachaça. Aí nós temos Anísio Santiago, aquele cara que pagava, e a família paga até hoje. Desculpe, mas é uma experiência pessoal, só ficando na batida. No Rio de Janeiro, eu fui para lá em 1982, 83. O point lá era o Bar do Osvaldo. Eu mostrei o Osvaldo. Morreu ali, eu não pensei. Osvaldo. Aí o interessante era a batida, era coisa. O interessante é que ele era no começo da Barra, na Rua dos Motéis. Quando você convidava alguém para ir no Bar do Osvaldo, a segunda intenção já estava implícita. Poxa! Eu não conhecia a Rosane. Fantástico, maravilha, obrigado pelo depoimento. Não, calma aí que vai aparecer, ele vai aparecer. Aí temos aí, a brincadeira aqui é o seguinte, falar de pessoas que estão envolvidas com cachaça, que marcaram épocas positivas, sempre positivas. As negatividades que eles tiveram, a gente não se interessa por isso. Entenderam? Vamos lá? Então a gente tem lá, Anísio Santiago, dificilmente se vai fotografar, sempre, e até hoje a família paga os funcionários com cachaça, e para vocês terem uma ideia, só um exemplo, eles recebiam a cachaça por R$60 e vendiam na cidade a 160. Hoje está diferente, mas os valores são mais ou menos iguais e tal. Aí um dia perguntei para eu falei assim, qual é o gosto dessa cachaça que você recebe? Ele falou assim, eu nunca bebi meu salário. Não, meu salário não, entendeu? Então assim, depois você tem ali, claro, Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho fez uma frase muito interessante, que ele disse o seguinte, a cachaça e a cerveja são os maiores inimigos do homem. E o homem que foge dos seus inimigos é um covarde. Entendeu? É um covarde. Enfrente seus inimigos de frente. Entenderam? Então, assim, aí você tem a cúpula que determina as cachaças e tal. Aí você tem o Carlos que está mostrando ali uma cachaça que foram feitas 3 unidades. Uma dessas unidades foi entregue ao Barack Obama, quando ele assinou o acordo de que o Brasil não faria whisky bourbon e os Estados Unidos jamais faria cachaça. Eles aceitaram, porque antes, muitas e muitas cachaças que se vendia nos Estados Unidos e alguma parte da Europa, elas traziam a denominação de Brazilian Rum.
Isso era de cortar o coração dos produtores brasileiros, mas tinham que se enquadrar nesse tipo de determinação. Tanto é, quando Barack Obama assinou, teve um recall de uma marca nos Estados Unidos, que foi um dos maiores corre para retirar essas cachaças do mercado americano e substituir por uma outra garrafa chamada Cachaça do Brasil. Entenderam? A grande conquista, a grande emblemática situação que a gente tinha que produzir cachaças no Brasil e na hora de exportar, tinha que exportar como Brazilian Rum. E nós não somos, não queremos e não temos a menor pretensão de ser rum. Nós somos cachaça brasileira, do Brasil. Entenderam? Então foi isso. Depois a gente tem mais situações. E aí, o Mussum, olha o Mussum! Olha o Mussum! Ninguém propagou o mé mais do que Mussum. Ninguém falou de cachaça mais do que Mussum. Se foi engraçado, se foi dificuldade, foi tudo mais, mas ele deu o recado dele, certo? Depois nós temos o Maurício Maia, um dos caras que propaga, que trabalha, que divulga a cachaça no Brasil inteiro. Depois nós temos ali o pessoal da Cúpula da Cachaça de São Paulo, que está voltando agora. Aí a gente tem o pessoal ali, que é do IBRAC, que estava ali na reunião da Cúpula, enfim. Aí nós temos Alex Atala, que fez um trabalho maravilhoso para a cachaça brasileira, brigou pela cachaça brasileira. Ali está um levante nos Estados Unidos, sabe, que foi um momento crucial da assinatura do documento do Barack Obama. Foi todo mundo para a rua para dizer para ele: assina, cachaça é do Brasil, entendeu? Aí nós temos o Steve, casado com uma brasileira, fez uma cachaça durante 7 anos. Essa cachaça não existia no Brasil, ela só existia no exterior, principalmente nos Estados Unidos. Depois de 7 anos, ele resolveu produzir a cachaça, colocar a cachaça no Brasil, e ela chama Leblon. Mais tarde vendeu a cachaça para Bacardi, enfim. E hoje ele está nos Estados Unidos. Ali nós temos o Evandro na embaixada brasileira, em Munique. Ali foram vários produtores brasileiros que se apresentaram na embaixada alemã, falando de quê, gente? Cachaça. Fazendo drinks, servindo, encantando o povo com o nosso produto, com a nossa beleza, do nosso maior e melhor destilado. E assim, e as propriedades que se tem das madeiras, das possibilidades de misturas, enfim. Aqui são os grandes promotores. Como carioca. Microfone. Aqui, nós dois aqui, como cariocas. Olha, pessoal, vamos atenção. Como cariocas e da Confraria de Cachaça Copo Furado, de Rio de Janeiro, nós temos 3 patronos, que são... Não, temos 5. Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Carlos Cachaça, Pixinguinha e agora Aldir Blanc. Aldir Blanc, salva de palmas! Que são ícones da nossa música e grandes apreciadores de cachaça. Declarados, né? Declarados que amam a nossa cachaça. E a confraria assumiu como nossos patronos. E sabe o que é muito interessante? Que é o seguinte: quando você fala dessas personalidades, elas transcendem
as nossas fronteiras brasileiras, ela vai para o mundo. O que Tom Jobim, que Vinícius, sabe, que todos esses artistas, Aldir Blanco, todo esse povo fala, quando fala, ecoa no mundo. Então, gente, orgulho da nossa cachaça. Muito orgulho da nossa cachaça. É isso. Porque grandes personalidades que nós admiramos, aprendemos a conhecer a arte deles, a obra deles, e que de uma certa forma nos enriquece como brasileiros, como pessoas. Não importa em que situação nós estejamos ou não, a cultura sobrepõe a tudo isso. Gente, quem não se emociona com Vinícius, com Tom Jobim, com Pixinguinha? Gente, mesmo que você seja jovem, mas tudo isso foi embalado na nossa vida. Isso é a história da cachaça. Então aí nós temos lá a ANPAC, temos a Festa da Cachaça Internacional de Salinas, temos a nossa festa aqui, representada, a Cúpula, a Lapada, o IBRAC, Expo Cachaça e também Copo Furado. Aê! Salva de palma para Copo Furado! A confraria mais antiga do Brasil. 28 anos promovendo, divulgando, reunindo as pessoas, boas mentes, mentes abertas para falar de quê? Cultura e cachaça. Parabéns! Não esqueçam, dia 13 de setembro é o Dia Nacional da Cachaça. Jamais esqueçam. E aí, nós vamos ter um pequeno espaço para falar para vocês de uma atividade que nós estamos fazendo há 4 anos. Estamos chegando no 5º ano, que é um concurso de rabo de galo. Aí você pergunta, o que diabo nós estamos fazendo um concurso de rabo de galo? O rabo de galo, para nós, é uma tentativa e já é um sucesso da inclusão do rabo de galo como nacional para a Associação Internacional de Barman. Mas, independente disso, o rabo de galo já fez muito barulho, já está em 40 países no mundo, que você tem o rabo de galo em cardápio, profissionais fazendo, servindo e falando do quê? Do quê, gente? Primeiro, ressaltando o profissional brasileiro, porque é um drink brasileiro. Segundo, a bebida brasileira, para fazer rabo de galo, tem que ter cachaça. Tem que estudar as propriedades da cachaça, o tipo de cachaça e buscar a cachaça. Terceiro, falando do Brasil, gente. É isso. As pessoas, quando você entrega um drink, seja uma caipirinha, seja um rabo de galo, e eu fiz isso muitas vezes fora do Brasil, e uma das vezes que mais me surpreendeu foi quando eu estava em Cuba, no Festival de La Habano, que eu apresentava uma caipirinha e eu tinha 2 pessoas fazendo mojito. E ali, o mundo estava ali, menos os americanos. Mas as pessoas, eu fazia a caipirinha, entregava e eu dizia para a pessoa, olha, você não vai beber somente uma bebida. Isso não é normal de você beber. Não. Dentro desse copo está a cultura de um povo, está nossas praias, está a beleza do Amazonas, está, sabe, a alegria de um povo, está o carnaval, está o Pelé. E aí você dava o drink para o cara, ele bebia aquilo, fechava os olhos e dizia, entendeu? Porque nós estávamos dentro do Coíba, Meliá Coíba, e tinha um samba danado acontecendo lá, entendeu? Quando o cara bebia, ele falava assim, é isso. Caipirinha, um rabo de galo,
uma bebida, um cachaça, ou simplesmente uma cachaça, não é simplesmente beber. Gente, ali está a cultura de um povo. Ali está, sabe, a movimentação dos produtores, da terra ao copo, a história de gerações. Nós temos cachaça com 300 anos, produzindo, 200 anos. São famílias que se dedicam, que colocam parte deles naquela bebida. Então, quando eu apresento esse drink para uma pessoa, eu não estou apresentando uma bebida para ele beber simplesmente. Ele vai beber a história do meu país, aquilo que eu faço. Quando eu comecei uma campanha para colocar a caipirinha como drink internacional em 1990 e em 1994, eu coloquei o drink lá, não era simplesmente colocar. Era porque, a partir de agora, em 80 países, vai ser objeto de estudo. Por que o estudo? Porque quem quer se formar bartender, seja na Suécia, no Japão, na Inglaterra, nos Estados Unidos, tem que passar por uma escola. E a escola diz, você tem que saber os drinks internacionais. E a caipirinha está lá, entendeu? Junto com Manhattan, com Margarita, com Bloody Mary, mas a caipirinha está lá. E se ele não souber a caipirinha, ele não é bartender. Entenderam a grande importância de nós termos um drink dentro do hall dos drinks internacionais? É isso. Não é simplesmente porque a indústria vai vender mais e o Brasil agora está bem. Não. É porque vai ser motivo de estudo. Aqueles bartenders vão ter que aprender o que é cachaça. Vão ter que pesquisar. Vão ter que saber. Ah, ele sabe o que é tequila? Sabe o que é uísque americano? Sabe o que é o Scotch? Sabe o que é vodka? Agora, se não souber o que é cachaça, não é bartender. Entenderam? Por que a gente luta tanto para colocar o rabo de galo lá? Porque é mais uma possibilidade de um drink brasileiro internacional. E, obviamente, nós fazemos esse concurso. O primeiro ali foi o Rafael, que está no Balaio, que é um restaurante brasileiro. Depois nós temos o segundo lá, que é o Paulo Sagarana. Depois nós temos o outro lá, que é o Cássio. E embaixo, para surpresa nossa, o Rabo de Galo, quando você faz esse concurso nacional, vem gente do Brasil inteiro. Eles foram jurados lá. O Brasil inteiro vai lá, os bartenders, a indústria de bebida traz os bartenders de tudo que é lugar e é uma confusão. E o ano passado, por uma questão estranha, ganhou uma bartender brasileira que mora na Áustria, mora em Viena. Ela veio para competir, se preparou, se organizou e ganhou. Então, o Rabo de Galo é internacional. Entenderam? Por que Rabo de Galo? Por que eu preciso de vocês? Por quê? Porque vocês fazem parte dessa história. Quando o Rabo de Galo entrar no âmbito internacional, vocês participaram disso. Você diz, eu estava lá, eu ouvi, eu apoiei, eu estava lá. Eu pedi Rabo de Galo do bar que eu fui. Eu sugeri Rabo de Galo onde eu estava. Rabo de Galo saiu como um drink muito popular, mas as coisas evoluíram, gente. Os nossos copos agora são maravilhosos, são chiques, elegantes. O nosso gelo, que antes era de... O peixe descansava em cima há algum tempo, depois a gente pegava ele para servir drink. Não, agora é um gelo que às vezes solta aromas. O nosso vermute evoluiu. A nossa cachaça é séria. Tem produtores muito, muito, muito sérios que empenham a sua vida na produção dele. E aí criou-se o quê? Um Rabo de Galo chique, elegante e que saiu do povo.
E hoje está nos restaurantes mais chiques, não só do Brasil, mas está na Europa, está na América. E eu quero muito que vocês que tiverem a oportunidade de ir a Londres, Paris, Nova York, Tóquio, qualquer lugar, quando entrar naqueles bares chiques, levante o dedo e diz assim, rabo de galô. Ah? Rabo de galô. Ok? O que é isso? É um orgulho, o outro lado sabe o que é. E muita gente brasileira nem sabe o que é rabo de galo. E a Europa sabe, a Ásia sabe, a América sabe. Gente, vamos disseminar essa ideia. Vamos falar de rabo de galo. Vamos receber pessoas com rabo de galo. Entenderam? Eu preciso de vocês. Vamos aumentar a possibilidade da diversificação do uso da cachaça. Vamos receber com galhardia, com charme, com elegância. Entenderam? Um seu convidado com o que vamos beber. Pode até fazer chique. Rabo de galô. Entenderam? Eu preciso da ajuda de vocês. Aí, agora, vamos lá. Meu assistente-chefe, diretor, vamos lá. Só uma explicação para vocês. Vamos começar a fazer agora umas releituras de possibilidades. E eu sei que vai atingir muito de vocês que já bebem esses drinks de uma forma, como eu diria, normal. Drinks internacionais, feitos com seus produtos respectivos, dentro da sua receita clássica, entenderam? Só tem uma coisa. Vou explicar para vocês a origem de algumas bebidas que esteve no Brasil, nós temos no Brasil, que vocês têm que entender. Quando eu trabalhei numa ação com uma empresa chamada Alpargatas, entendeu? Ela tem uma sandália, e aí eu falava para eles, de uma coisa eles entendiam sandália. Eu falava isso, eles entendiam sandália. Como era isso? É o seguinte, qual que era a grande promoção, o grande marketing deles? É aquela que não solta as tiras, é aquela que não dá cheiro, é aquela que é a verdadeira havaiana, não é isso, gente? Bom, aí, mas tem as outras, né? Então eu fazia, qual que é a caipirinha verdadeira? É a havaiana, aquela que não tem erro, é a certa, é a correta, perfeito? Aí eu falava para eles eu falava de umas caipirinhas que existiam, tipo, caipirinha de saquê. Eles entendiam Haider. O que é Haider? Imitação da havaiana. Aí eu falava, não, mas tem uma de vodka. É outra sandália que eles tinham concorrente. Entenderam? Então eu falava da minha original, eles achavam uma outra concorrente. Aí você fala, o que tem a ver isso? Fácil. Os caras chegaram com a vodka em 1970 aqui e perguntaram, o que é que esse povo bebe? Eles bebem caipirinha. E como é que é feito caipirinha? É cachaça, limão, açúcar e gelo. Até legal. A nossa, porque assim, na década de 70 nós chegamos a ter 80 marcas de vodka no Brasil. E era assim, tudo terminado em off, Stroganoff, Romanoff, tudo que fosse em off era vodka. Até gente que não tinha nada com a vodka entrou na área da vodka, entendeu? Aí depois você fala assim, a peneira, hoje tem 3, 4 marcas de vodka nacionais. Mas naquela época era bravo. Então assim, legal, muito bom. Vamos começar a pensar o seguinte, o cara chega aqui com uma vodka, ele diz o que esse povo bebe, ele bebe caipirinha. Como é que é feito assim? Então vamos fazer o seguinte, a nossa chama caipirosca. E se acomoda.
Aí o cara fala, eu não sei o que é vodka, mas caipirinha eu sei o que é. Então, caipirinha, em vez de cachaça, é feito com isso. Então, o cara bebe. E às vezes gosta e vai. Eu tenho problema com isso, mas tudo bem, vamos lá. Aí o outro fala assim, eu tenho uma bebida japonesa, e está chegando no mercado, chama sake. Prova aí, cara. Isso é vinho choco. Isso é vinho estragado. Né? Tem um negócio chamado caipir-saquê. Aí o cara bebe. Não, caipir-saquê eu conheço. Caipirinha de saquê ainda dá para beber. Entenderam? Aí vem um outro com o rum. Aí fala, o que é que esse povo bebe aqui? Caipirinha. Então tira a cachaça e põe meu rum e chama de caipiríssima. Vocês entenderam? Se apoderaram do nosso patrimônio, que era a caipirinha. Aí você fala, pô, legal. Então foi uma prática que fez desde a década de 70. O que nós estamos fazendo agora? Dando troco. Dando troco. Negroni é o drink mais vendido no mundo pelo 50 Best Drink International. 15. Vocês não sabem o que é você tomar uma releitura de Negroni com cachaça. Agora, mojito. Mojito é muito mais fácil. Está muito próximo do rum, né? Então você está muito próximo à cachaça do rum. E aí é muito legal, gente. É muito interessante. São coisas que você pode, assim... O rum é praticamente... assim, o que nos leva a tomar, às vezes, alguns drinks? São experiências. São coisas que o drink se comunica com você. Entendeu? Eu não posso tomar um drink que não me desperta, que não me dá sensações diferenciadas. Quando você toma um mojito com uma cachaça que tem aromas, sabe, complexidades diferentes, você enriquece o seu mojito. Façam isso. Peçam um mojito com a sua cachaça de preferência. Peçam, falam, vou ter... O que vocês estão buscando? Experiência, gente. Por que as pessoas, elas estão em um local e elas atravessam distâncias enormes para ir num bar, para ir num restaurante, sendo que naquele trajeto ele tinha 10, 12 bares para ir restaurante, mas ele foi naquele. Por que naquele? Experiência. Experiência é você viver esse momento. Entendam o seguinte, chega um momento na vida de quem frequenta bares e restaurantes, que eu já sei onde são os melhores. Eu sei onde tem os melhores pratos. Eu sei onde tem os melhores drinks. Eu sei onde é. Mas a pergunta muito importante, que vocês devem fazer para vocês. Quem me recebe melhor? Quem me diz que eu sou bem-vindo? Quem me dá um abraço quando eu chego? Quem me diz que eu sou importante? Isso chama-se hospitalidade. E isso as pessoas atravessam, viajam em busca disso. De experiências extremamente positivas. Entenderam? Não é fazer o melhor, é entregar o melhor. É ser extremamente gentil, atencioso, acolhedor e, acima de tudo, prezar a hospitalidade. É isso, gente. É só isso que as pessoas querem. Mas eles já sabem onde é os melhores. Só falta responder essa pergunta. Quem me recebe melhor? Quem me dá carinho? Quem me dá atenção? Quem me chama pelo nome? Quem me diz que eu sou importante? É lá que eu vou. Mas você vai ter que andar muito.
a experiência vale. Entenderam por que é importante? Gente, Manhattan é totalmente experiência, sabe? Ou faz o Manhattan para mim, por favor. Então, assim, com cachaça. Então, qual é a discussão de um Manhattan? Manhattan é um ícone americano. Ele, de uma certa forma, dignifica, promove a Big Apple para o mundo. Todos conhecem Manhattan. E é mais ou menos assim como um Rye Martini, como um Whisky Sour, um Arsenic, um Old Fashion, coquetéis ícones americanos. Mas vieram, gente, sem o menor pudor, ao nosso país e pegaram a nossa caipirinha e transformaram ela em caipiríssima, em caipirosca, em caipissaquê e o diabo que os carrega. Então, me dá licença, eu vou ousar, eu vou fazer para vocês um Manhattan de cachaça. E vocês é que vão julgar se é possível a gente fazer isso. Por que é legal? Porque eu uso uma cachaça envelhecida e é muito interessante porque ela pega característica da madeira que usou e dá uma certa pungência juntada ao vermute e à angostura. Ela dá uma complexidade, dá uma elegância, um charme naquela taça. Você tomando aquilo, você fala, pô, isso é digno de uma boa cachaça. Olha, pessoal, é o seguinte, muito fácil. Todas as vezes que vocês veem qualquer imagem de Nova York, vocês vão sempre ver aqueles prédios imensos e tal. A gente vai retratar aqui para vocês o caminho. Eu levo para vocês para Nova York para tomar cachaça. Muito interessante. Por que isso? Fácil. Vocês imaginem um pôr do sol em Manhattan. Aquele sol se pondo e passando por aquelas frestas daqueles prédios e chegando a isso, essa cor. Isso é a cor do pôr do sol em Manhattan, mas com uma boa, maravilhosa cachaça brasileira. Viva! Viva o Manhattan brasileiro! Oi, alguém já tomou alguma vez um caju amigo aí, não? Caju amigo com cachaça, maravilhoso. Isso! Então, é claro que é bom entender o que é isso aí, né? Caju amigo é um drink que nasceu num bar, década de 50, 60, mais ou menos, em São Paulo, chamado Pandoro. Olha, em 1945, entrou um presidente da República e ele fechou todos os cassinos e desempregou muita gente. Muitos croupier, dançarino, músico, garçom, cozinheiro, tudo que se colocava dentro daqueles espetáculos, nosso presidente chamado Dutra acabou com tudo isso. Veio um cara que era barman do Café da Urca, lá do Cassino da Urca, para São Paulo, e ele começou a trabalhar em um bar. Não era um bar, aqui era uma rotisserie, servia tortas, algumas coisas legais, interessantes, e aí uma cliente pediu para ele e falou assim, faz um drink para mim. Eu falei assim, mas aqui não é lugar de drink, mas eu vou fazer para a senhora. Aí pegou o caju, fatiou o caju, tinha lá umas compotas de caju para usar nas sobremesas, e ele fez um drink e entregou para a mulher. Ela falou, nossa, que maravilha, que bebida maravilhosa, né? E aí, mas não tinha nome esse drink, entendeu?
E à medida que aquele drink começou a ser servido e tudo mais, as pessoas diziam o seguinte: ô, amigo, me dá um caju. Me dá um caju, amigo. Me dá um caju. Não tinha nome o drink. Mas o garçom era amigo. O barman era amigo. Amigo, me dá um caju. Então virou caju amigo. E o caju amigo hoje está nos cardápios de todos os bares brasileiros com versões maravilhosas. E uma delas é com cachaça. E é fantástico, gente. Vocês não sabem o que é fazer um caju amigo de cachaça. É maravilhoso. Entendeu? Tá pronto? Já sorteou? Número 9. Número 8. Ei, finalmente vai tomar um caju amigo. Olha, pessoal, com esse caju amigo, qual o seu nome? Seu nome? Franciele. Ah, com a Franciele, feliz da vida, tomando um caju amigo maravilhoso, com cachaça. A gente agradece o carinho de vocês, a atenção que vocês nos deram e a possibilidade da gente falar um pouco de cachaça. Orgulho nosso brasileiro, pessoas que se envolvem com essa produção, queridos e maravilhosos, todos vocês, muito, muito, muito obrigado!